Bom dia, Emílio. É um prazer tê-lo novamente conosco. Bom dia, Washington. Bom dia, ouvintes e agora assistentes, através da rede social da Rádio Santana. Prazer é sempre meu estar aqui nesse bate-papo, nessa revista eletrônica que você faz tão bem. Não tendo havido esta eleição, a coisa fica toda adiada. Agora, pergunto, continuam com os mesmos propósitos? Eu acho que não pode ser diferente, né? Nós tivemos aí uma campanha inteira, fomos às ruas, mostramos ao povo o que pretendíamos fazer, como principalmente, como viabilizaríamos, como economizaríamos, como consertar a prefeitura. Eu continuo repetindo, se não consertar a prefeitura, não conserta a cidade vive o caos, todo mundo sabe disso, não é de agora, já são muitos anos, é preciso haver uma mudança radical. Eu considero, com todo respeito aos adversários, a eleição estava ganha, as pesquisas mostravam isso, a nossa confiança, o entusiasmo do povo. Há 4 dias de uma eleição ganha. A Justiça, no caso único, cancelou a eleição de Sete Lagoas. Você vê que tivemos agora, depois, a eleição de Joatuba, eleição de Itabirito. Foram mais de 30 casos em Minas. Eu peço a você que está nos ouvindo, participando, veja o caso de Joatuba e Itabirito, que as eleições foram agora, comparem com o de Sete Lagoas. O daqui muito mais grave, lá muito mais simples, e as eleições aconteceram. Aqui as forças que se moveram para impedir essa eleição, e o que eu sinto é que não impediram só uma eleição, impediram pela segunda, terceira vez a nossa vitória. Mas não é a vitória do Emílio, é a vitória da mudança, que Sete Lagoas precisa passar, precisa acontecer. Que mudança é essa? É a forma de se fazer política, é a forma de se administrar, é não utilizar o pouquíssimo e muito mal administrado recurso público que nós temos hoje no município, na prefeitura, para se fazer política, para se manter no poder. Por que eu tenho dificuldade, sempre tive, em compor com a maior parte das forças políticas de Sete Lagoas? Porque eles sabem que eu mudo, que eu sou diferente, que eu não vou usar os cargos públicos. Eu falo daqui a pouco, a reforma administrativa que foi para a Câmara agora, 139 cargos de livre nomeação. O que é isso? É usar o dinheiro nosso, do nosso bolso, do nosso imposto, para nomear o companheiro político, para pagar com o nosso dinheiro o cabo eleitoral, para estar do lado da eleição do ano que vem. Nós não podemos, a cidade não aguenta mais isso, a cidade cheia de problema como está, a saúde que não funciona, a manutenção vergonhosa de nossas ruas. Enfim, essa mudança precisa acontecer. Mas essa mudança contraria grandes interesses pessoais e políticos de grupos políticos de Sete Lagoas. E aí eles se unem, eles articulam, eles agem de todas as formas, mais até do que vencer a eleição é impedir que a gente vença. Porque se a pessoa for analisar, o Sete Lagoas sabe disso, nos últimos muitos anos tem se mudado a cabeça mas o corpo é o mesmo. As pessoas que usufruem da prefeitura, que estão lá ocupando cargos, que estão lá atuando em benefício de grupo político, são mais ou menos os mesmos. Muda o prefeito, a liderança muda, às vezes até um é inimigo do outro, mas quando chega lá, a turma é a mesma. E mais do que as pessoas, é a forma de se fazer. É isso que tem que mudar. Então eu me considero, a gente com a eleição, há 4 dias de uma eleição ganha, nós seríamos vitoriosos, com todo respeito. O meu grande oponente, adversário político de disputa eleitoral, mas não inimigo, o Caramelo, daria trabalho, teria uma votação muito expressiva, mas a vitória era nossa. E a vitória da mudança, da efetivação de uma forma nova de administrar, de fazer política. Isso foi impedido há 4 dias da eleição, num caso absurdo, único, uma decisão de um tribunal superior que simplesmente, sem ler o processo, sem olhar a lei, sem olhar a jurisprudência, tiveram lá o desplante e falaram, não, nós entendemos de forma diferente, mas só em Sete Lagoas. Por que não entenderam de forma diferente em Itabirito? Por que não entenderam de forma diferente em Joatuba? Por que não entenderam de forma diferente em quase 40 cidades de Minas que houveram novas eleições, em mais de 100 cidades no Brasil, 2 governos de estado, Tocantins e Pará, enfim, coisas que só acontecem em Sete Lagoas, mas eu serei de novo, é minha obrigação.
candidato ano que vem, e aí não tem como mudar a eleição, porque ela é corriqueira. E aí eleições normais. Normais. Né? Nós disputamos sozinho, eu e o Caio, com o PSB, nós dois no mesmo partido. Agora nós temos que agregar mais partidos, porque a eleição é diferente. É uma eleição de composição política, não tem como. Agora vamos buscar a composição séria, a composição de pessoas que venham, já temos conversas nesse sentido, que venham e eu tenho sentido isso, Washington, gostando, pessoas que querem realmente uma prefeitura mais eficiente, uma prefeitura mais profissional, sabem que a prefeitura não dá conta de manter esse esquema, essa estrutura política que está aí há muitos anos. Então, eu estou gostando das conversas que estou tendo para a gente agregar valores importantes. Não digo no grupo, eu não gosto desse. Me falar, você não tem grupo. Na concepção deles, eu não tenho mesmo. Não te agrada? Não, na concepção deles, não. O grupo que eles entendem é de fortalecer para usufruir do poder, para se manterem no poder, né? Estar na prefeitura para nomear os cargos, atender as pessoas, agentes políticos, e não atender as pessoas habitantes de Sete Lagoas, as pessoas que precisam realmente de uma atuação profissional efetiva do poder público, as pessoas que sofrem, Washington, nos nossos bairros mais afastados, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de educação, sem atenção, o esporte não chega lá, a saúde é vergonhosa, não há formação, não há qualificação para que tenham um mínimo emprego que dê a mínima condição de vida. Eu vou no Dona Silvia, eu vou no Jardim do Pequi, para não citar outros, né? Estou pegando as duas pontas que foram conjuntos construídos, onde as pessoas são colocadas lá e acham que o poder público já fez o seu papel, a hora que proporcionou ali a moradia. Mas são avós cuidando de netos, famílias desestruturadas, pessoas do bem que querem trabalhar, que sofrem por falta de condição, que sofrem ao ver o neto que cuida sem perspectiva, sem uma área de esporte, sem uma atuação do poder público, sem uma qualificação profissional, sem um interesse até psicológico. Né? As pessoas precisam... Eu participei de conversas, não vou chamar nem de reuniões, onde as mulheres ficavam lamuriando, sim, a situação de vida, e o que você sente ali é que elas querem melhorar, não querem cuidar só delas, tem família, tem filhos, tem netos, e não veem o poder público ter a sensibilidade de que ali existem sete lagoanos abandonados. Então você vê jovens nesses bairros, e tem diversos outros, aliás, em quase todos você vê essa situação, os jovens ociosos no seu tempo, fora do período escolar. Tem escolas boas, no Dona Silva, por exemplo, a escola é muito boa, mas falta uma atuação maior. Aquele projeto que eu falo da escola aberta no final de semana, à tarde os jovens ficam ali na praça à mercê do traficante, que ele está em todo lugar, né? À mercê do crime, sendo cooptado. E pior, ele não vê perspectiva dentro de casa familiar, porque ele vê a mãe, a avó, o pai, o avô, sem perspectiva de vida, de melhoria de vida. E a educação não é feita só na escola, ela é feita também dentro de casa, dentro da família, e muitas vezes o chefe ou a chefe, a gente vê muito caso aí, que hoje o chefe é a mulher, quer fazer algo diferente, mas não tem a menor condição, porque não tem formação, não tem qualificação, não tem uma política de emprego, não tem uma política de melhoria de qualidade de vida. Então você vê uma geração passando, tendo o mau exemplo, não que o pai, ou a mãe, o avô, ou a avó sejam maus exemplos. O mau exemplo é da condição de vida que nós temos hoje em Sete Lagoas. E aí eu vejo, de um lado, o governante tradicional que, não, eu vou dar uma casa porque o fulano indicou, eu atendo, eu reforço o grupo. Você vê uma certa elite na cidade, hoje está muito na moda, não, o emprego resolve tudo. O poder público tem que se afastar e deixar o mercado funcionar, a economia funcionar, porque isso vai proporcionar emprego para as pessoas e aí está tudo resolvido. A gente sabe que não é assim. Você chega hoje em determinados locais, determinadas famílias da cidade, gente boa, vou repetir, e não basta dar emprego porque ela não tem qualificação para ter um emprego de qualidade, para ter uma renda de qualidade, para melhorar a família que ela tanto quer fazer. Então nós temos que atuar em diversos pontos
mas sempre com esse foco, e a minha diferença é essa, de resultado, mas um resultado que seja para todos, que se amanhã nós ocuparmos a prefeitura, depois nós vamos ser reeleitos pelos resultados que demos à cidade e não pelo resultado que demos a grupo político. Então vou lá no começo, grupo político. Eles falam que eu não tenho, até me convidam para ter dentro do esquema deles. Esse tipo de grupo político eu não tive e não quero ter. Eu quero o grupo da eficiência, das pessoas entusiasmadas que me acompanharam agora nas ruas, na eleição de 2019, na campanha, né, da eleição que não houve, que você sente as pessoas, o entusiasmo, a esperança, a expectativa de que Sete Lagoas vai mudar. E se não mudou agora em junho, desculpa, nós estamos lutando e vamos continuar lutando para que essa mudança ocorra em outubro do ano que vem. Tem coisas que Sete Lagoas tinha a risco, né, comandava Sete Lagoas. Governo tem coisas que tem lá um autódromo. Gosto. Nós temos perdido. E Sete Lagoas na rabeira. Você entende? Quer dizer, não dá para compreender, é uma cidade esquisita, senhor. Política eu gosto. A má política, a política personalista, a política do poder a qualquer custo. Vou dar um exemplo agora. Eu publiquei, o governador esteve aqui tem 2 semanas, eu vi o helicóptero dele passando lá em cima. Ele passou em cima da Norte-Sul do Rodoanel. Eu me lembro quando meu pai era deputado, ele vinha em Sete Lagoas, meu pai fazia questão de vir no helicóptero com ele, para mostrar, ele era o deputado da cidade, aqui sou eu, amplamente majoritário, junto punha o prefeito, fosse ele quem fosse, chamava o deputado federal e pegava o governador. Eu me lembro Tancredo aqui, desviaram o carro para ele passar na obra da rodoviária, que era a maior obra da cidade na época, levei ele nos lugares, governador, para ele ver. Passou em cima da Norte-Sul, uma obra caríssima, está pronta. Lá tem 2 viadutos, aquilo é muito caro, já. Nós estamos falando de milhões, estão prontos. Em cima da estrada de Jequitibá, da MG 238, em cima da ferrovia, do contorno ferroviário, está tudo pronto. Faltam 3 pequeniníssimos trechos que a desapropriação ficou com pendência. Em vista do que se gastou, falta muito pouco. Outro dia alguém falou, sempre tem alguém para reclamar, para criticar, né, as colocações que a gente faz, que a estrada hoje não é prioridade. Pode até não ser, mas ela está pronta. E ela está pronta, e você colocando o trânsito nela, você vai economizar em manutenção e vai melhorar a qualidade de vida do povo que sofre lá no Montreal, com o trânsito todo passando lá dentro, daquela vergonha que é a perimetral lá hoje. Em vários outros pontos da cidade, você muda e melhora. Faltam 3 pedacinhos. Ninguém levou o governador lá. Por quê? O prefeito não conversa com o deputado não conversa com o prefeito. Sete Lagoas fica à margem. Mas Sete Lagoas, cidade nenhuma pode perder a oportunidade do governador vir aqui e passar em cima. Porque no bom tempo de Sérgio Emílio, de Renata Zeredo, põe o governador no carro para passar lá. Porque eu passo, qualquer Sete Lagoas passa. E anda numa avenida pista dupla, prontinha, perfeita, com canteiro, meio-fio, drenagem, passeio, até passeio nas fazendas que o Rodoanel corta, estão prontos. Eu achei até um absurdo que se fizesse uma ciclovia, o dinheiro podia ser melhor gasto, mas tudo bem, está pronto. Faltam 2, 3, a pontinha lá, desapropriações desse tamaninho, obra que não custa mais nada, perto do que se gastou. Tinha que pegar o governador, pôr no carro, ele foi no batalhão para ir para a Ambev, é caminho, era o caminho se tivesse pronto, moderno, eficiente, rápido, mas não, um não conversa com o outro não conversa com um, e Sete Lagoas perdeu mais uma vez a oportunidade. Aqui virou a terra das oportunidades perdidas, porque não tem, de ser importante. Não tem liderança política, Washington, não se age em conjunto. O foco não é Sete Lagoas, a população de Sete Lagoas, a dona Silvia, que eu falei tanto aqui agora, que está lá sofrendo, não é a população, não é a eficiência, não é o resultado para a cidade. O foco é sempre e tem sido sempre o quê? Vamos conquistar a prefeitura porque ajeita nós todos.
Ali tem espaço para todo mundo. Ali eu vou nomear o companheiro, eu vou atender a companheira, e a cidade está virando o que nós todos sabemos que está virando. Vocês têm o exemplo de Curvelo, não é Curvelo não, são quase todos. É difícil hoje você ver em Minas Gerais, para não falar no Brasil, uma cidade tão mal cuidada do que como Sete Lagoas. Nós temos em Sete Lagoas pessoas altamente capacitadas e entusiasmadas, que fazem aí o circuito das grutas, que buscam uma integração com a região, mas não há profissionalismo, não há, eu estou repetindo muito a palavra, a busca do resultado, da eficiência. Por quê? Acha que muitas vezes o turismo, tudo eu aplaudo, vou arrumar a pracinha. Amanhã começa o evento do motociclista lá na Praça do Carmo. Hoje a turma está pintando meio-fio, a prefeitura deu uma guaribada lá, deu uma arrumada na praça e tal, mas precisa ter um projeto, um conjunto. O Ministério está aí, o que bateram na porta, qual projeto levaram, não se preocupam com isso. Se preocupa com o que vai aparecer, que vai me dar voto para a eleição do ano que vem, que vai me atender com essa imagem, porque aí eu vou ser reeleito e eu vou continuar nomeando a minha turma. Lagoa da Boa Vista, obra nossa. Parque Náutico Lagoa da Boa Vista, obra nossa. Praça do Cate, obra nossa. Praça do Carmo, obra nossa. Tudo com mais de 30 anos, está aí até hoje, Sete Lagoas usufruindo. Quando se cuida da cidade, quando se busca o resultado, né, ele acontece e ele fica até para as novas gerações. Eu me lembro, eu andando com meus filhos, hoje já estão criados com mais de 20 anos todos eles, e mostrando o Parque Náutico da Boa Vista, hoje chama Parque Náutico Prefeito Sérgio Emílio, que foi uma obra, um trabalho nosso, e ele fala, pai, mas eu não sabia. Eu falei, meu filho, mas eu sei. Meu travesseiro sabe, é a satisfação quando eu vou caminhar lá, quando eu vou usufruir daquele espaço, você vê ali, já vão fazer, aliás, estão fazendo, lá foi inaugurado em 1990, 29 anos faz agora, no dia 23 de setembro, que aquela obra foi inaugurada. Então você vê, praticamente uma geração e meia já passou, todas elas passaram, né, já vê uma geração e meia depois que usufrui daquele nosso trabalho, e isso é que nos dá prazer. É o resultado que eu falo tanto, que está lá em Sete Lagoas. Às vezes as pessoas queixam, hoje tem violência, hoje está mal cuidado, mas foi feito. Foi feito e é usufruído, pode ir lá hoje de noitinha, que vai estar cheio de gente caminhando, usufruindo, resultado do nosso trabalho. Isso é que dá satisfação, isso é que Sete Lagoas está precisando ter. Não tivemos mais obras significativas nessa cidade, também desde esse período, depois que meu pai saiu da prefeitura, eu saí da Secretaria de Obras. Qual a grande obra de impacto, de vulto, que atende todas as Sete Lagoas? Para não deixar de ser justo, nós tivemos a estação de tratamento de água, que faz a captação de água também, toda polêmica, mas é uma grande obra que foi feita em Sete Lagoas. Mas são 30 anos que não se vê uma obra como o contorno ferroviário que nós fizemos, como a Avenida Sanitária do Boqueirão que nós fizemos, como o Parque Náutico da Boa Vista que nós fizemos, como tantas outras. Tem 30 anos que não se faz uma bela praça como a Praça do Carmo. E essa Sete Lagoas pode acontecer e precisa ser resgatada, porque isso tudo foi feito quando nós tínhamos um orçamento pequeno, muito menor do que é hoje, quando nós não tínhamos Iveco, não tínhamos Ambev, não tínhamos essas grandes indústrias como Elma Chips. A cidade dependia praticamente só do Gusa. Arrecadação muito menor. Hoje nós temos o 9º maior orçamento do estado de Minas Gerais. Você deu o exemplo de Curvelo, Washington. Curvelo tem 1/3 de nossa população e 1/6 do nosso orçamento. Ou seja, per capita, por habitante, a receita lá é metade da de Sete Lagoas, e Curvelo está bem cuidada, está acontecendo. Então algo tem que ser feito diferente, algo tem que ser mudado, algo tem que ser corrigido. E eu vou repetir o que eu falei no começo da entrevista, tem que se consertar a prefeitura. E não se fazer maquiagem, como estão fazendo agora, e fazendo propaganda e divulgando, a reforma administrativa que está sendo colocada na Câmara, que queriam aprovar ela na terça-feira a toque de caixa, de qualquer jeito. Quero elogiar o presidente Caramelo e outros vereadores que não permitiram que isso acontecesse. Tem que passar pelas comissões, o Caramelo está certíssimo, tem que ter audiência pública, tem vereadores pedindo, vai ser agendado pela magnitude do projeto.
Não se pode fazer. E o projeto está sendo vendido aí de que vão dar economia. Eu vi os números, está prometendo uma economia aí. Extinguiu não sei quantas secretarias, mas criou muito mais cargos. Está se falando em uma economia de 200 e poucos mil reais por mês. Eu mostrei na campanha, dei os números, a forma, a economia da minha reforma administrativa era 1,5 milhão. 6 vezes mais do que estão falando agora. Por que era 1,5 milhão? Porque é possível. Quando você quer uma estrutura pública que vá atender o público e não vai atender política. Na reforma administrativa que eu iria propor, se tivesse havido eleição, se a gente tivesse sido vitorioso, a extinção de 1/3, mais de 200 cargos extintos, mais de 200 cargos transformados em recrutamento limitado, você só pode nomear entre os atuais funcionários efetivos da prefeitura. A economia disso em torno de 1,5 milhão por mês. Estou falando em 18 milhões por ano. E não teria essa loucura, uma reforma administrativa onde você tinha... Vou te dar exemplos, Washington. Agora eu falei porque é um assunto importante, Sete Lagoas tem que tomar ciência. O gabinete do prefeito de Sete Lagoas tinha 76 assessores de gabinete, de livre nomeação. Agora vão para 80. Com os demais cargos, estão sendo implantados 139 cargos de livre nomeação. O que é esse cargo de livre nomeação? Não tem que falar para quê. Se é para saúde, se é para educação, se é para segurança, qual a qualificação exigida, o prefeito nomeia quem ele quiser. O que é isso, gente? É política. É nomear cabo eleitoral, é pagar com o nosso dinheiro. E aí você pega... Tem coisas positivas na reforma, por exemplo, até fiz isso no primeiro plano de casos e salários que implantamos na prefeitura, quando fui secretário de planejamento, também há 30 anos atrás. Nós implantamos somente, se não me engano, 11 faixas salariais. Na reforma agora, nos cargos de confiança, é o dado positivo da reforma, ele agrupa diversas faixas salariais e dá uma racionalidade nisso. Mas você não pode estar criando, e o povo não vê isso. Por exemplo, você tira a qualificação, o cargo exigia um curso superior, uma experiência na área. Vou te dar um exemplo. Está se criando o cargo de coordenador de segurança do gabinete do prefeito. Salário de 5 mil reais. Qual a exigência para se ocupar esse cargo? 2º grau. Não se exige sequer um curso, qualquer que seja ele, da área de segurança. Então, assim, como é que você vai administrar uma cidade dessa magnitude de problemas? Aí você cria um cargo, coordenador de segurança do gabinete do prefeito. E a segurança na rua? Acabei de dizer, a reunião que vocês fizeram lá no secretário de Segurança do Estado, cadê o representante da prefeitura? Quem responde em nome da prefeitura pela segurança? Qual é a autoridade, qual que é o cargo? Será que vai ser o coordenador de segurança do gabinete do prefeito? Cuja exigência na lei que foi enviada para a Câmara é 2º grau, nem um curso de segurança, nem um estudo. É assim que nós vamos gerir Sete Lagoas? É assim que se vai continuar a fazer política em Sete Lagoas. 139 cargos no gabinete do prefeito, a gente não cabe na escada. Plano de cargos e salários. Nós fizemos o primeiro da história da cidade. Já passou muito da hora de se organizar, de se cadastrar funcionário. Quantos são? Toda hora a gente ouve um número. O que a gente sabe é que, vou voltar também para falar da reforma, hoje a folha de pagamento de Sete Lagoas ultrapassa o limite legal. Pela lei federal, e que atinge e rege os municípios, não se pode criar cargo quando se ultrapassa o limite legal da folha de pagamento. Tem uma reforma administrativa na Câmara criando cargo. Aí, quando o líder do prefeito quer votar aquilo no afogadilho na terça-feira, e o presidente da Câmara, o Caramelo, ele não deixa, ele vai mandar para a comissão, que é a obrigação dele, o Caramelo está cumprindo a obrigação, cria-se toda a polêmica. Aqui, quando se faz o certo, vira polêmica. Não, está travando a cidade, deixa acontecer. Está travando a ameação política. A Câmara está fazendo o correto através da sua presidência. O Júlio está falando em plano de cargo e salário, a Câmara está fazendo um. Outro dia eu falei, ainda que inchada, eu considero, a Câmara é muito mais organizada do que a Prefeitura. Claro, mas a Câmara é mais organizada,
distribuída. E agora o Caramelo está buscando um plano de cargos e salários lá, na Câmara, coisa que a Prefeitura já devia fazer há muito tempo. Ele vai fazer até o final do mandato. Está passando a hora, né? Pois é. Então, se tem um poder atuando pelo certo, e quando o Executivo quer fazer de qualquer jeito e o Legislativo barra, vira polêmica que virou essa semana. Não, o que é certo, o que nem tão certo é, a meu ver, é o caso da reforma administrativa. Tem que ser melhor discutido, tem que ser melhor apontado. Os exemplos que eu dei, para começar, não se pode criar cargo quando o limite da folha de pagamento de pessoal é ultrapassado, é o caso de Sete Lagoas. Então não se pode criar cargo. Estão criando. Os sites gerais do Eduardo está aqui, publicou, eu publiquei, está nas minhas redes sociais. Você veja bem como Sete Lagoas tem sido tratada. O ICMS cultural é um bolo, um pedaço do bolo do ICMS do Estado, que é distribuído para os municípios de acordo com critérios de preservação do patrimônio, de promoção da cultura, patrimônio histórico, cultural das cidades. O índice de Sete Lagoas, que já era baixo, agora em 2019, já saiu o índice de 2020. Caiu 40%, Rosta. De 9 alguma coisa para 5 alguma coisa. As cidades médias e as cidades da região, todas são acima de 10. Nós fomos para 5. Nós estávamos custando a chegar nos 10, estava em 9. De um ano para o outro caiu 40%. O que é isso? Inação. As boas cidades têm 30 no índice. Nós estamos com 5. Ou seja, nós estamos perdendo dinheiro. Nós temos patrimônio aqui, você sabe muito bem, todos eles podem ser melhorados, podem ter mais utilização do público, né? Tem trabalho sim sendo bem feito, você vê coisa boa acontecendo no Casarão, mas ali é um centro histórico, Casarão, museu, catedral. Me preocupa muito uma política urbana que poucas pessoas veem, de que amanhã se tampe a catedral para quem chega de Belo Horizonte, pelo Boqueirão, pela Avenida Divino Padrão, pela São José, pela Renata Azeredo. Estar atento a essas coisas, melhorar o jardim do museu, né? Melhorar o acesso à catedral, da utilização. Nós estamos tendo aqui o Festival Nacional de Arte de Rua, por que não alguma na Praça da Catedral? Né? A Igreja de São José, a Capela da Piedade, a Capela da Serra, a Capela do Senhor Datado, lá na região da Estiva. Nós temos tanta coisa. Olha, o Márcio Vicente, saudoso já, que nos deixou há pouco tempo, escreveu o livro, fez o projeto da estação de ferroviária de Silva Xavier. Eu fui lá esses dias, mas dá tristeza. Acabou, está acabando, tem pouco parede já, o tijolo no chão, a coisa caindo. Então, Sete Lagoas não cuida do seu patrimônio, e as próximas gerações, né, que têm o direito de permanecer isso. Nós temos a casa belíssima do Dr. Euro, onde era para ser o Museu de Mineralogia, ali do lado da Praça da Feirinha. O acervo estava em Sete Lagoas, deixaram embora. O poder público cruzou os braços. Aquilo é de um empresário, gastou o dinheiro dele, comprou o imóvel, revitalizou o imóvel, construiu o acervo, e Sete Lagoas ficou assistindo. Onde é que estava o poder público que deixou isso embora? Cara, para começar com o estufamento. Eu não Parece consigo. candidato, não é candidato. Concordo com você, as nossas ruas são uma vergonha. Conseguem fazer, é inconcebível o caso do estufamento, dos calombos. Outro dia eu postei, eles agora começaram, eu estou gostando, porque tudo que eu coloco, eles estão tentando melhorar. Já tiraram aí uns 3 ou 4 calombos na cidade. Você imagina, Carla, você pegar uma concessionária de serviço público, abrir um buraco, tampar com a escória, tem vários tipos de escória, a escória que incha, e depois que você tampa o buraco, faz aquele calombo na rua. Então, o que é pior, o buraco ou o calombo? Isso é de caso de acidente, né? O carro voa, a moto voa, porque a rua que era para ser lisa como essa mesa, ela tem um calombo, às vezes, da altura dessa mesa. Então, o poder público que fez aquilo não aconteceu sozinho. Pegaram uma escória expansiva para tampar o buraco, depois ela expande e faz aquele calombo. O poder público é que fez aquilo. Já não basta a péssima qualidade das nossas ruas, eles ainda conseguem piorar. Aquilo custou dinheiro para ser feito, dá para você imaginar, Carlos?
Gastou dinheiro para fazer um calombo daquele na rua, e são vários, em vários locais da cidade. Então, em vez de arrumar, estão gastando para piorar a rua. É coisa assim, não tem um prefeito, um presidente do SAI que veja isso, acompanhe e impeça de ser feito. Essa é a Lagoas que a gente vive hoje. A junção do bilhete é muito bem-vinda, né? Isso acontece em todas as cidades. A junção do bilhete é muito bem-vinda. Agora, o que fizeram com a desculpa da junção do bilhete, Wagner, me desculpa o termo, é uma sacanagem com a população. Porque tiraram aí em torno, quase 80 carros de circulação, se somarmos da Turi e do alternativo. Então, o passageiro que andava em torno de 200 carros, hoje anda em torno de 120. Os números são próximos disso. O mesmo número de passageiros, que então piorou os horários, porque eram 200 carros distribuindo os horários, agora são 120, e superlotados. Então, o que fizeram foi, o sistema está ruim, eu reconheço, a concorrência aumentou muito com o Uber, com diversos outros aplicativos e mototáxis, e a recessão caiu o número de passageiros, mas não podia fazer como fizeram, só pensando na sobrevivência e no lucro das empresas e pensando nada, ou muito, aliás, nada mesmo, né? No conforto, na segurança, na eficiência do sistema para atender a população ao usuário de transporte coletivo. Foi isso que aconteceu com a cidade. Tínhamos em torno de 200 carros atendendo a população, ônibus da Turi e do alternativo, e hoje temos em torno de 120. Então, diminuiu o custo deles, mas piorou muito a prestação de serviço para a população. São duas coisas distintas. A unificação do bilhete é muito bem-vinda, parabéns. Agora, a retirada dos carros, a diminuição da oferta de assentos para o passageiro foi muito mal para a população. Quem anda de ônibus sabe o que está acontecendo. Emílio, parabéns pelas suas ideias e sucesso. Obrigado, Washington. Esse sucesso, você pode ter certeza, acho que você tem e aqueles que me acompanham, se acontecer como teria acontecido na eleição de junho, que não houve, da gente ter sucesso eleitoral, vocês podem ter certeza, esse sucesso nunca vai ser meu, ele vai ser de Sete Lagoas, porque eu represento uma forma de pensar, uma forma de se agir, que Sete Lagoas precisa passar por ela, que é vencer essa política administrativa e eleitoral de manutenção do poder e passarmos a implantar aquilo que eu sempre digo que vai sustentar o político. Amanhã, se eu for prefeito e eu quiser me sustentar, o que vai me sustentar é o resultado que seja de todos, que seja da população, e não de poucos, de somente um grupo, de somente um objetivo, que é o fortalecimento do grupo político, a manutenção desse grupo político no poder. Eu acredito, e as pessoas que me acompanham, que fazem parte desse pensamento, que não é meu, é de todos, eu ia falar um grupo, mas é de muita gente, é de a política e a administração sendo executada para o resultado que seja de todos. Aí sim vai sustentar o político que estiver exercendo e implantando essa forma de se administrar. É nisso que nós acreditamos e é por isso que se amanhã nós tivermos o sucesso eleitoral que teríamos na eleição desse ano, o sucesso vai ser de Sete Lagoas, vocês podem ter certeza disso. Mas a vocês, meu muito obrigado. Obrigado, gente. Gente, terminando aqui mais uma prazerosa entrevista com o Washington Munay na Rádio Santana. É sempre bom ter esse bate-papo que a gente tem aqui, essa revista eletrônica, e até com a soma e a participação muito boa, como sempre, dos ouvintes que mandam perguntas, que se manifestam. É sempre bom ter esse bate-papo com a nossa gente de Sete Lagoas, através da Rádio Santana de Sete Lagoas, que nos dá essa oportunidade, que não é normal. Tem rádio aí que não dá oportunidade para a gente falar, mas é a forma que a gente tem de conversar com mais gente ao mesmo tempo. Muito obrigado, foi muito bom, até a próxima.